Olá, estamos mais uma vez aqui com vocês na Rede O Campo, trazendo o panorama de mercado. Aqui comigo, Juliano Plens, nosso gerente de comercialização, e como sempre, com a nossa parceria da Stonex, Guilherme Siocari. Olá! Olá, Vanessa. Olá, Juliano. Muito bom dia, boa tarde. Tudo certo com vocês? Tudo certinho, Bem. aqui nos preparando aí, muita chuva, o pessoal plantando por aqui. E aí o nosso mercado internacional da soja, como é que fica com tudo que está acontecendo por aí, Guilherme? Dá um panorama para a gente. Semana bastante movimentada, né? Tivemos aí eleições norte-americanas, tivemos atuação do Copom, atuação do Fed. Foi uma semana de bastante movimento e notícias. Olhando grosseiramente, a gente teve aí o Fed reduzindo a taxa de juros norte-americana, né? Então em 0,25 pontos, aí na banda de 4,50 a 4,75, o Copom subindo os juros, né? Então isso em tese a gente olha para um aumento diferencial que não é regra, obviamente, né? Acaba por ser algo que poderia ser levemente baixista para o câmbio, né? Poderia mexer um pouco com isso, enquanto, né, dólar buscaria maior remuneração. Isso, obviamente, tem toda uma questão por trás de pacote de redução de gastos do governo por aqui, né? O câmbio não é uma regra tão simples assim. E o mais importante que eu diria é também a questão da eleição do Trump, né? Então, o que a gente pode ver de impacto por aqui, principalmente no agro? A gente viu recentemente, enquanto ele teve, né, ali com guerra comercial entre Estados Unidos e China em 2018, 2019, 19 e 20, onde acabou mexendo bastante com Chicago, com prêmio, né, trouxe volatilidade cambial. A gente viu naquele momento uma situação onde ele acabou impondo taxas, né, nos produtos chineses e houve uma retaliação por parte dos chineses que foi buscar mais soja aqui da América do Sul, né? Então, a gente vê nesse momento um fluxo de exportação forte de soja e de milho também por parte dos Estados Unidos e com destino à China, né? E aqui um ponto para a gente pensar, né? Nesse momento que a gente tem uma soja americana mais barata do que a soja brasileira, naturalmente, né? Porque a gente está em entre safra aqui e eles acabaram de colher uma safra enorme por lá, né? É realmente o quanto que a China vai acelerar nesse fluxo de importação de soja americana pré-entrada do Trump. Né? À medida que o mercado vai estimando aí 35, 36, 37 milhões de toneladas, um ponto que a gente poderia ver é realmente, começando a safra da América do Sul, a gente poderia ver aí uma situação onde poderíamos ter uma redução ou um interesse um pouco menor no início da nossa colheita, e aqui fica um ponto para a gente pensar, talvez, né, uma safra grande, um ritmo de comercialização ainda lento, médio, né, e esse interesse um pouquinho menor na largada, né, o impacto que a gente poderia ver realmente no prêmio aí dos nossos produtos agrícolas. Claro que temos muito para acompanhar, né, mas é um ponto para a gente se atentar aí que, grosso modo, né, se o Trump voltar, e ele vem falando que ele vai fazer isso, a atuar como ele atuou em 18, 19, 19 e 20, né, seriam realmente níveis de Chicago mais baixo, níveis de prêmio mais alto, volatilidade cambial, e não que isso seja na risca baixista ou altista em reais por saca ao produtor. Mas muita volatilidade a gente pode esperar em relação a isso, e aos poucos isso já começa a afetar um pouco o mercado nacional. De que forma? Uma perspectiva é que a gente possa ver, né, um esmagamento lá nos Estados Unidos sendo estimulado por programas de biodiesel e tudo mais, né, e aqui a gente teria um esmagamento um pouquinho mais prejudicado. Né? Então vamos acompanhar, é algo que mexe, né, com todo o mercado, não só de commodities agrícolas ou commodities como um todo, mexe no geral com o mundo, né, mas é um ponto de atenção aí que pode afetar o mercado nacional. Maravilha. E aí, então, como poderíamos avaliar atualmente todas essas influências internacionais para o nosso mercado nacional? Bem, bom dia, boa tarde ao nosso cooperado que nos assiste, né? Como o Guilherme disse, foi uma semana meio turbulenta, principalmente em relação a câmbio. Nós tivemos momentos no câmbio a 5,80, depois variando para 5,70,
no mesmo dia o câmbio subiu e voltou abaixo do que tinha certo, enfim. Esses momentos eles pedem um pouco de cautela, né? Não fazer negócio nesse momento eufórico. Mas é uma realidade. A China, a gente vê o movimento dela se estocando por conta da eleição americana, né? Antes que o novo presidente assuma, prevendo que possa ser colocado algumas sanções de taxação, né? Como foi no passado, que o Guilherme disse. Mas isso é um cenário que pode vir a acontecer. Até isso acabar acontecendo, tem um longo período para vir aí. O que a gente tem que olhar, olhando, direcionando os olhares para o mercado interno, doméstico, é que nós estamos com um bom índice de chuva, né? A chuva tão esperada pelos nossos agricultores. A região de atuação da Supermoto, nós já estamos com 80% de área plantada, área semeada. Alguns locais já passaram de 95%, né? Ou as áreas que possuem safrinha, o milho de segunda safra, já passaram de 95%, 90%. E as outras áreas que não cultiva o milho de segunda safra, que faz um outro tipo de cultura de inverno, um pouco mais atrasado, que é normal para a época também. Mas em relação a isso, podemos dizer que o clima está ótimo, né? Clima chuvoso, e isso cria expectativa para boas produtividades, mas também cria uma incidência maior de doenças. Então, fica aqui o alerta para o nosso agricultor, para que faça o manejo da forma correta, procure os nossos consultores nas unidades, tire suas dúvidas, antecipe, né, a aplicação, que todo mundo é sabido já, né? Mas vale a pena reforçar que anos chuvosos, a incidência de doenças, de fungo principalmente, bactérias, é muito forte. Vem com uma pressão maior. Então é só um alerta, mas é melhor ter a doença e ter a produtividade do que não ter a doença. Porque se a gente tem recurso, né? Exatamente. Com a falta de chuva, a gente não tem. Exatamente. E a forma de mitigar o risco dessas volatilidades de mercado que a gente vem acompanhando nos últimos tempos aí, é o hedge, né? É o agricultor comprar o insumo e fazer a venda antecipada para fazer a amarração desse insumo que ele comprou. É o velho famoso, né, bem recomendado, o hedge, que é a venda antecipada. E aí ainda fica uma percentagem para ele especular, que a gente fala. É um volume que fica em aberto de negociação, tirando o valor do insumo que ele pagou. Que ele tem uma margem de fazer Exatamente uma isso. situação, aproveitar algum momento. Exatamente isso. Os índices pluviométricos são muito bons, então a gente está com uma expectativa muito boa para essa safra que se inicia, né? Então, para o mercado doméstico, é mais ou menos isso. Isso. Seguindo na nossa análise, a gente vai então para o milho internacional, mercado internacional do milho. Como é que está, Guilherme? Olha, a leitura ela é um pouco menos volátil, né? Até aproveitando, né, o comentário que o Juliano fez, a gente viu essa semana câmbio lá no 5,87 e logo depois a 5,64. Então a gente está nesse movimento, né, bastante volátil, incerteza e tudo mais. O foco é realmente proteger a produção. E olhando para a questão do milho, né, começa algumas sugestões do que poderia acontecer. Olha, se eventualmente pode ser que Donald Trump possa taxar produtos chineses, né, e quem sofreria mais com isso seria a soja, a gente poderia ver também no próximo plantio, né, levemente uma área de soja migrando para milho dentro dos Estados Unidos, porque tende a um mercado local mais forte. Então são várias suposições, né? Por hora, o que vai acontecendo é efetivamente que também tendo muito volume dentro de casa, né, os Estados Unidos, esse milho volta, depois de muito tempo, a um ritmo de exportação forte, né? Então a gente vai vendo aí, tirando a diferença de anos anteriores, e para cá a gente continua, de certa forma, num ritmo mais lento, mas começa a chamar atenção também, né, quando a gente começa a analisar o line-up ou a fila de navio nos portos, que a gente começa a ver lá para o Arco Norte, né? Então, o que a gente vinha comentando, de que a gente pode ver, né, armazenadores se preparando para abrir os silos, né? Tem necessidade disso, como o Juliano comentou, por hora, né, o que a gente tem de pluviometria é muito positivo e as previsões para frente continuam positivas, né, que realmente
soja, que hoje deve estar, milho, perdão, que deve estar um pouco mais concentrado no Mato Grosso e no Goiás, possa sair um pouco mais ali para o Arco Norte. Né? Então, um ponto para a gente considerar é que talvez a gente vinha falando, eu especificamente, 35, 36, talvez um 36, 37, ou até um 38 milhões de toneladas que a gente poderia ver aí saindo, que, lembrando, né, é um número um pouquinho melhor do que a gente vinha conversando, mas muito aquém ainda, né, do ano passado e do ano retrasado em termos de exportação. Então, grosso modo, ainda espera-se, né, um estoque de passagem bem acima do ano passado. Né, então, é um ponto para a gente se atentar aí. E, claro que, né, pegando o link que o Juliano falou também, as excelentes chuvas que a gente vem vendo vai trazendo uma safra de verão por hora muito boa também. Tá? Uhum. E aí, como isso a gente pode analisar aqui no nosso mercado doméstico? O mercado doméstico ele não teve quase nenhuma mudança significativa em relação à precificação, né? Com a exportação pouco atrativo, o preço constante, que o preço mantido foi por causa do consumidor interno. Os agricultores seguem retraídos na venda, né? Os vendedores aí sentados em cima do milho, como a gente diz no linguajar, não vendem. Os consumidores compram conforme a sua necessidade, então não vê o preço nem subindo e nem caindo assim, significativamente. A hora um pouco mais, a hora um pouco menos, mas mais localmente. O que chamou atenção essa semana no mercado de milho são os olhares para milho 25. Nós tivemos algumas boas oportunidades para fixar milho 2025, né? Pensando na segunda safra 2025, já pós-soja que está sendo plantado agora, tanto para preço mesmo de milho, para ser fixado lá para agosto, setembro de 2025, quanto para produtos, sementes, fertilizantes, para a semeadura lá de março de 2025, que vai colher em agosto de 2025. Seria formalização de contrato já. Exato. Porque o que acontece? O agricultor ele está semeando, terminando de semear a soja aqui, as áreas que possuem a segunda safra, o milho safrinha, o agricultor já começa a voltar o seu olhar para o plantio de milho safrinha que ele vai após ele colher a soja em março. Uhum. Talvez ele não faça toda a área, mas 30% a 50% da área que ele pensa em plantar o milho segunda safra, ele já faz a sua reserva de semente, aquela que ele deseja semear, o seu fertilizante, né? Talvez alguns herbicidas, e ele já tem a oportunidade de fixar esse milho lá para agosto, setembro de 2025, que volta na história do RED que a gente comentou no mercado da soja lá. E também, um outro item de extrema importância para a safra de milho é o seguro agrícola, que é muito mais usado e muito mais comercializado na segunda safra do que a soja. Então, fica esse o recado. Voltar o olhar para fixação de milho 25, a aquisição de insumos, fertilizantes e sementes, e do seguro agrícola também. Uhum. É isso aí. Temos ainda algo a completar, Guilherme? Temos. Eu acho que é importante comentar que hoje a gente tem a divulgação do relatório do USDA, né? Isso acontece às 14 horas, horário de Brasília. Então, a expectativa é de pouca movimentação, mas de qualquer forma vale a atenção aí no dia de hoje com esse relatório para ver o que espera aí de possíveis mudanças. Expectativa baixa de mudanças, mas vale a atenção aí. É isso aí. Então a gente passou aí esse panorama para vocês, com essa ainda eleição do Trump muito recente, tudo muito volátil ainda neste momento, né? Muita instabilidade. E a gente vai avaliando. Para a próxima semana a gente voltar aqui e falar com vocês. Na semana que vem, como temos feriado, na sexta-feira, a gente vem na quinta. Combinado, Guilherme? Juliano? Combinado. Isso aí. Então, a gente espera vocês na quinta-feira e a gente coloca aqui as informações do nosso panorama de mercado sobre soja e milho. Até lá, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.